Só descansa em Deus aquele que tem intimidade com Ele. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus. E eu sou a Evelyn. E nós estamos no mês da família. E a Mob Brasil preparou uma série de vídeos sobre a família. E o tema de hoje é... Aprendendo a descansar em Deus. Por isso que nós estamos no nosso quarto, na nossa cama e usando os nossos pijamas para falarmos sobre descanso. Então vem com a gente. É isso aí, pessoal. Eu sou a pessoa que mais conhece você. E eu espero ser a pessoa que mais conhece você. Porque a gente procura viver compartilhando as boas notícias que temos e também aquelas que não são tão boas assim. Isso cria-se uma palavra chamada intimidade. Ou seja, porque eu conheço a Evelyn das plataformas, do público, mas também conheço a Evelyn dos bastidores. E isso acaba fazendo com que eu preciso aprender contigo e você precisa aprender comigo. E nesse aprendizado a gente acaba se tornando alguém íntimo. Interessante é que quando a gente só quer ensinar, a gente acaba não tendo uma relação tão próxima, né? Parece a relação de um aluno com o professor, mas no casamento não é assim, né? Eu aprendo, eu ensino, a Evelyn aprende, a Evelyn ensina e assim a gente cria um ambiente, né, de intimidade. O Salmo 25, versículo 14, nos apresenta que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que procuram obedecer a lei, os seus ensinamentos, vivem, né, nessa intimidade, começam a conhecer algumas coisas que outras pessoas não irão conhecer pelo fato de não obedecerem. E quanto mais a gente conhece de Deus, mais o seu caráter, mais a gente descansa nele, independente das circunstâncias. Porque a gente acaba crendo, tendo esse conhecimento de quem Ele é, de como Ele é bom, mesmo que passemos por momentos difíceis. Interessante, amor, é que o apóstolo Pedro, em alguns momentos da sua vida, antes de se converter, ele não teve essa confiança, tal conhecimento, né? Pelo fato de que ele tentou impedir Jesus de ir à cruz. Mas se Jesus tivesse escutado o conselho do apóstolo Pedro, jamais haveria a redenção da humanidade. O que de fato acontece após a conversão de Pedro é que realmente ele conhece o caráter de Jesus e as suas ações são completamente diferentes. Irmãos, a gente aprende que descansar em Deus não irá extinguir a nossa dor, o nosso choro e o nosso pranto, mas nos dará a certeza de crer que tudo o que está acontecendo não é por ordem do acaso. Nossa, é muito interessante isso, né? E agora, após nós sabermos isso, que a intimidade com Deus, conhecer o caráter de Deus, fará com que nós descansemos nele, nós vamos ver alguns benefícios do descanso. Por exemplo, num dia muito cansativo, num dia muito puxado, o que você quer? Tomar um banho e descansar, né? Quando você chega em casa, porque o descanso traz renovo. E não é no momento em que nós descansamos, dormimos, que os sonhos aparecem. Se pesquisarmos um pouquinho, entenderemos que dormir bem reduz o estresse, dormir bem melhora o humor, também dormir bem rejuvenesce. Olha só, rejuvenesce a pele, olha que a gente está dormindo muito pouco, então. E olha só, que interessante. Dormir bem diminui o estresse. E dormir bem cuida do coração, porque reduz doenças cardiovasculares. Olha quantos benefícios traz o descanso. Por isso, o nosso convite hoje é: deleite-se no Senhor, descanse no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Mas o que é necessário para descansar, hein, amor?
Aqui em casa é o Rafinha dormir. Mas tem uma sigla que eu fiquei pensando nela, é o TESC. O que isso quer dizer? Que nós precisamos de tempo, porque não adianta dormir só 1 hora por noite. Por mais que o nosso filho esteja na fase da adolescência de 5 meses, ele não dorme a noite inteira. Mas para todos, né, em geral, precisa de tempo, de horas para dormir. Também precisa de escuro. O nosso corpo, ele libera a melanina quando estamos no escuro. Então é necessário estar com a luz apagada quando você for dormir. E também é necessário o silêncio. É difícil dormir quando tem barulho. Verdade. E também é necessário cama, ou seja, um lugar confortável. E assim eu penso que também tem que ser a nossa vida de intimidade com Deus. Por isso, quando você for orar, tenha um lugar específico. Entre no seu quarto, feche a sua porta e o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É essa a dica que a Bíblia nos dá. Então, por isso, tenha um TESC na sua vida com Deus. Um tempo e um lugar específico. É isso aí, pessoal. Quanto mais a gente conhecer do caráter de Deus, mais a gente vai descansar nele. Amém. E aí? E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai descansar, que a gente tá bem cansado, tá bom? Então, fique com esse vídeo. Não sei qual momento você vai assistir, mas tenha bons sonhos. E não se esqueça dos 3 Cs da comunicação. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima. Um mob abraço.